Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer aqui a presença das 16 pessoas presentes aqui. Meu amigo, intérprete de Libras, Alex, Alexandro, Alice, Alicia, Carol, Clarice, Jameson, Érica, Lourdes, Luana, Paulo Gustavo, Pedro Lucas, Priscila Santos, Samara Ellen, Tiago Jonas, o Everton e Yuri. Contando comigo somos 18 pessoas. Obrigado aí pela presença de todos vocês. E vamos dar início à aula, ok? Vou estar gravando, essa aula está sendo gravada. Então quem não quiser aparecer, desliga a câmera aqui embaixo. Mas vamos lá. Galera, assunto da aula passada. Quem esteve presente saberá qual é. Vou fazer uma pequena revisão acerca do que nós estudamos na aula anterior e como combinado, né? Como eu assumi esse compromisso com algumas turmas. Numa semana eu vou dar o conteúdo, no máximo resolvo uma questão durante a aula, na outra semana vai ser só resolução de questão sobre o que estudamos na aula anterior. Então, essa é a nossa aula de hoje. Nós vamos resolver exercícios acerca de corrente elétrica, que foi o nosso tema da aula anterior. Então, vou exibir aqui o quadro da aula passada para vocês. Pronto, me confirmem aí. Todos estão vendo nosso quadro? Dá sim, Douglas. Show! Obrigado pela confirmação, Gustavo. Não posso começar sem dizer que eu estou... Adivinha? Morrendo de saudade de voltar da aula pessoalmente, porque EAD não é pra mim. EAD é muito ruim, o aprendizado não é o mesmo, mas eu conto com o esforço de vocês, né? Mais de vocês do que nosso, esse esforço em tentar aprender apesar das dificuldades, ok? Acho que EAD não é pra ninguém, né, Jay? Mas vamos lá, galera. Observem aí o meu quadro. A aula anterior foi sobre corrente elétrica. Primeiro nós vimos o que é eletrodinâmica. E aí, revisando de forma bem básica, né? A gente acabou de sair de um assunto chamado eletrostática, onde nós estudamos as cargas elétricas que ficam acumuladas no objeto, por fora de um objeto, eletrização dos corpos, essas coisas. Agora nós estamos indo para um assunto chamado eletrodinâmica, que é o estudo do movimento das cargas. Beleza? As cargas não estão mais paradas, as cargas elétricas vão estar em movimento. Então, desde cedo o homem aprendeu a extrair energia da natureza e transformá-la em energia elétrica, em corrente elétrica. E essa foi a nossa próxima definição. Observem aí o quadro. Eita, que computador tá lento. Pronto, corrente elétrica. O que é corrente elétrica? Nós vimos que em qualquer condutor os elétrons livres estão em movimento desordenado. A partir do momento que a gente estabelece uma ordem para esses elétrons, é que nós chamamos de corrente elétrica. Então, corrente elétrica nada mais é
do que o movimento ordenado dos portadores de carga, sejam positivos ou negativos. Aí nós vimos que existem dois sentidos: o sentido real, que são os próprios elétrons se movendo, e o sentido convencional. Por que chamado assim? Por convenção, por um acordo feito no passado, né? Eles pensavam que era carga positiva que se movia. Com o tempo nós descobrimos que são os elétrons que se movem na realidade. Então, sentido real, sentido dos negativos se movendo. Sentido convencional, o sentido dos positivos. Não sei se lembram, mas nós usamos um aplicativo, né, um software, na verdade, onde nós podemos montar um circuito. Estão lembrados? Alguém brincou com esse software, teve tempo? Ninguém está tendo mais tempo de nada, né? Nem de brincar. Deixa eu prosseguir. Já já eu mostro novamente o software para acabar essa revisão da aula anterior. Vou dar uma olhada aqui no chat. Beleza. E aí, já sabendo o que é eletrodinâmica, o que é corrente elétrica, nós aprendemos, no final da aula anterior, a calcular a intensidade, o valor, um número que me diga se a corrente elétrica é alta ou baixa, forte ou fraca, né? Então, nós vimos que a intensidade da corrente elétrica, chamada de I, basta que eu pegue, para saber ela, basta que eu pegue a quantidade de carga, que é o Q, e divida pelo tempo. Em outras palavras, simplificando, basta que eu conte o número de elétrons que estão passando num determinado tempo. Ok? A carga é dada em coulombs, o tempo é dado em segundos, dividindo eles dois, coulombs por segundo, é chamado de amperes, em homenagem a um dos estudiosos mais importantes desse tema. E aí, só relembrando, Q igual a N vezes E, a fórmula da carga elétrica, do Q, quantidade de carga elétrica. O N é o número de elétrons e o E é a carga elementar. Isso aqui foi visto no primeiro período. Nós acabamos nossa aula, galera, aula anterior, percebendo que a corrente elétrica, ela não se perde enquanto ela vai fluindo através de um condutor, que é o que nós chamamos de lei dos nós. Ok? Quando a corrente elétrica vem por um condutor, ela pode até encontrar um ponto de divisão, mas ela não se perde. A soma das correntes depois do nó é igual à soma das correntes antes. E aí nós acabamos resolvendo esse pequeno exemplo aqui. Se do lado, no ramo de cima está vindo 10 amperes de corrente e se junta com 8 amperes, o I1 vai ser 18 amperes. Já o I2 está chegando 20 amperes nesse nó. Está subindo 8. Então para baixo vem quanto? O que falta para 20? Vem 12. E aí nós concluímos nossa revisão. Ok? Vou parar aqui a exibição, vou voltar para vocês. Tranquilo até aqui? De boa? Essa foi a nossa revisão da aula anterior. E aí eu vou abrir o aplicativo para a gente fixar um pouquinho mais esse conhecimento e iniciar nossa aula de resolução de atividades acerca da corrente elétrica. Tranquilo? Então deem uma olhada, eu vou exibir o software que a gente usou na aula anterior. Vou construir um circuito. Quem tiver dúvida no que eu estou fazendo, é só ativar o som e participar. Simbora!
Pronto. Vocês devem estar vendo aí a tela do software que eu abri na internet. Esse software está disponibilizado para vocês brincarem um pouquinho. Lá no Google Classroom, no Aluno Online, no WhatsApp, nas plataformas que a gente se comunica com vocês. Então vou construir o circuito. Por enquanto eu vou falando o que eu vou fazendo. Quem quiser me interromper, ativa o fone. De início eu vou botar 2 lâmpadas. Douglas, Oi! é só uma curiosidade mesmo. Por que que quando a gente joga água no incêndio elétrico e tal, faz aumentar? É uma coisa assim, tipo quando a gente tá lavando banheiro e joga água no interruptor lá, fica, você pode levar um choque. Por que que tem esse negócio com a água? É a Lourdinha que falou comigo? É, Ok, Lourdinha. A água que sai das nossas torneiras, ela não é uma água pura, certo? Ela é uma água adicionada de sais. Por isso ela é capaz de conduzir corrente elétrica. Esse é o motivo da água. Sim, uma vez me falaram isso mesmo, que não era só porque era água, mas sim porque tinha outras coisas dentro da água que fazia dar choque. Exatamente. Se a gente pegar água pura, Gustavo, por exemplo, a água que nós chamamos de destilada. Deixa eu voltar para vocês aqui. Ou vocês estão me vendo? Vocês estão me vendo ou vendo o software educacional? O software. Tá bom. Então deixa eu interromper aqui para eu falar com vocês sobre a dúvida da Lourdinha. Pronto. Botei. No Note é possível ver os dois. Mas no celular eu acredito que eles vejam somente o que eu estou exibindo, Alex. Dá também, Alice? E aperta onde? Ensina pra gente. Pra ver eu e o que eu estou mostrando. Ah, tá. Mas vamos lá. A dúvida da Lourdes, galera, é o seguinte. Por que que a água, ela não apaga o incêndio causado pela eletricidade? Ela faz aumentar. E aí a resposta que eu estava dando, que o Gustavo também cooperou, foi que na água que a gente usa para apagar um incêndio é a água que sai das nossas torneiras. Então nessa água existem sais adicionados, elementos químicos, né, adicionados, que tornam a água condutora de eletricidade. Então, se eu tô jogando algo que vai conduzir mais a eletricidade, vai piorar o incêndio, né? Vai espalhar. Mas se a água fosse a água pura, a água que nós chamamos de destilada, sem sais minerais, tá certo? Essa sim poderia apagar. Ela não é condutora de eletricidade. Não sei se o Demery, na época que vocês estavam no primeiro ano, fez esse experimento com vocês em laboratório. Mas ele costuma fazer, né? Mostrando que a Eu acho que ele fez em segundo. Isso, ou em alguma feira de ciências, em algum canto lá no colégio, lá na escola eu vi, né? Que era possível acender uma pequena lâmpada, colocando os fios dela dentro da água que sai da torneira, mas não dentro da água pura, destilada. Então é isso aí, Lourdinha, beleza? Voltamos então. Vou construir o circuito para a gente revisar a nossa última aula. Vou exibir a tela lá do software educacional para vocês. Por nada, Lourdes. Pronto, vocês devem ter voltado a ver. Eu coloquei 2 lâmpadas. Agora eu vou fazer as conexões. Eu vou pegar um fio, wire. Botar aqui nas 2 extremidades. Observem. A lâmpada tem 2 polos. Um polo inferior aqui embaixo e um polo lateral. Aqui, ó.
por onde a corrente elétrica vai entrar e por onde a corrente elétrica vai sair. Beleza? Então, continuando a construir o circuito. Desse jeito que eu estou ligando, pessoal, essas lâmpadas, a gente chama de circuito em paralelo. A gente vai aprender um pouquinho mais lá na frente. Assunto dos mais importantes, viu, desse terceiro ano, relacionado à física, quando a gente está falando de Enem. Circuito elétrico, resistência, corrente elétrica, isso cai com força. Então estudem bastante isso. Vou pegar a bateria agora, nada mais é do que uma pilha. Deixa eu tirar a corrente. E aí vou pegar mais fios para conectar a pilha. Lembrando que só existe circuito elétrico, ou seja, fluxo da corrente, quando o circuito está fechado. E claro, existe uma diferença de potencial, que foi explicado na aula anterior, que é a pilha. A pilha é quem manda, é quem empurra a carga elétrica para ela circular, tá bom? Então tá aqui a nossa pilha. Eu vou colocar uma chave para eu ligar e desligar, um interruptor. E aí o nosso circuito vai estar completo. Pronto. Observem. Fechei a chave, lâmpada acendeu. Abri a chave, lâmpada apagou. Fechei, acendeu. Abri, apagou. Então a corrente elétrica, que é o fluxo de elétrons, agora eu vou mostrar os elétrons para vocês. Só existe quando eu fecho o circuito. Fechei o circuito. Olha os elétrons aí, ó, circulando. Deixa eu tentar aumentar o valor da minha pilha, da minha voltagem, da minha diferença de potencial. Vou botar 20. Opa! 20 volts. Tá aí os elétrons circulando. Conseguem me dizer quantos nós tem nesse circuito? Quantos pontos onde a corrente elétrica é capaz de se dividir e se juntar? Quantos nós existem nesse circuito? Estão com medo de responder? Galera, vamos seguir. Um elétronzinho, ó, saiu da pilha. Lá vem ele. Aí. Opa. É 2, né? Não bobinho. Alguém quem falou? O Cadu. Cadu. Cadu falou o quê? Falhou pra mim. 2, acho. Não sei 2. se é 2. 2, muito bem. Esse, aonde está o meu mouse, aqui, ó, é o primeiro nó. É o ponto aonde os elétrons estão se dividindo. Aí eles se dividem, passam pela lâmpada de cima, passam pela lâmpada de baixo e se juntam aqui nesse outro nó. Então existem 2 nós. É isso aí, Cadu. Show de bola. A gente está revisando conceitos da aula anterior. Outro conceito importante. Esse é o sentido real da corrente elétrica. É a carga negativa circulando. Já o sentido convencional é se fosse positivo. Se fossem as cargas positivas, estariam desse jeito, ó, sendo expulsas pelo polo positivo da pilha e sendo atraídas pelo polo negativo da pilha. Esse é o sentido convencional da corrente elétrica.
Já o sentido real da corrente elétrica são os próprios elétrons. Eles são atraídos pelo polo positivo da pilha e são repelidos pelo polo negativo. Com isso, nossa aula está revisada, ok? Vou fazer só mais uma coisa antes de começar as atividades, que é medir a corrente elétrica através de um aparelho chamado amperímetro. Então eu vou desligar aqui. Desliguei. E aí eu vou pôr o amperímetro bem aqui. Ou melhor, eu vou pôr alguns amperímetros no nosso circuito. Eu vou pôr um aonde a corrente elétrica está entrando. Quem tiver dúvida pode falar. Aí, ele está marcando 0 amperes. Ó. Faz um movimento de pinça aí no teu celular que tu consegue ver maior. Vou pôr outro. Alguém quer perguntar? Vou pôr outro amperímetro aonde a corrente elétrica está saindo e entrando aqui, ó. Que é a nossa pilha. Então a corrente elétrica vai sair e vai entrar. E aí eu vou pôr outro para a lâmpada de cima e outro para a lâmpada de baixo. Tá bem? Então eu vou cortar aqui. Para a lâmpada de cima, vou cortar aqui e pôr o amperímetro na lâmpada de baixo. Nossa intenção é medir a corrente elétrica, que nada mais é do que nossa aula de hoje. A gente vai calcular, através de alguns exercícios, a corrente elétrica. Pronto. A minha intenção com esse exercício aqui, com essa atividade, com essa simulação, é fazer vocês perceberem que a corrente que sai da pilha é a mesma que entra. Segunda coisa é fazer vocês perceberem a divisão da corrente elétrica aqui no nó. Tá certo? Então vamos ligar o circuito. Observem os amperímetros, medidores de ampere. Medidores de corrente. Quantos amperes estão saindo da minha pilha? Olha só, 4 amperes. Nesse nó, ela se divide. Vai 2 amperes para cima, 2 amperes para baixo. Nesse outro nó, ela se junta. 2 com 2 forma então novamente 4 amperes. Então, a corrente que sai da pilha é a mesma corrente que chega. E nos nós, vale a lei dos nós, a lei da continuidade da corrente, que fala o quê? Se eu somar as correntes que saem do nó, 2 mais 2, tem que dar igual à corrente que entra no nó, que é 4. A soma das correntes que saem é igual à soma das correntes que chegam no nó. Tranquilo? Revisado. Vou fechar então. Voltar para vocês. E aí, antes de começar a resolução de exercícios, alguma dúvida? Excelente dúvida, o Everton. A lâmpada não consome? Consome o quê? Energia elétrica, não é isso? O que acontece quando a energia elétrica chega numa lâmpada, né? Espera aí, só um minuto, galera.
Voltei. Pronto, voltei. Fui para pegar isso aqui, ó. Para ser mais didático. Falando de lâmpada e pegando carregador, não dá certo, né? O que acontece quando a corrente elétrica chega na lâmpada? Ela vai chegar aqui por baixo, ó, e vai sair aqui pela lateral. Ou então o contrário, não importa. O que importa é que exista fluxo. Quando a corrente elétrica chega na lâmpada, ela chega carregada de energia elétrica. Essa energia elétrica vai ser transformada em outras energias. Quem sabe me dizer? Em duas outras energias. A energia elétrica, vou refazer a pergunta. A energia elétrica chega e essa energia elétrica é transformada em outras duas. Quais são? Falando de lâmpada. Calor, Lourdinha acertou uma. Energia térmica, o Everton, é a mesma calor, tranquilo. O que mais? A mais óbvia, a lâmpada serve para quê? Luz, exatamente, Cadu. Luz e calor, energia luminosa e energia térmica. Então, chega um tanto de energia elétrica. Os elétrons chegam carregados de energia. Essa energia dos elétrons é usada e os elétrons saem, voltando para a pilha, com a energia baixa. Ok? Aí lá na pilha ocorrem reações químicas que dão mais energia para os elétrons. Aí os elétrons chegam de novo, cheios de energia. Essa energia deles, energia elétrica, é transformada em térmica e luminosa. E aí eles saem com baixa energia e fica nesse ciclo, até que a pilha esteja gasta. Beleza? Quem perguntou aí sobre se a lâmpada consome ou não, foi o Everton. Consome sim. Como a gente sabe, da química, na verdade, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? A energia é uma grandeza que é conservada quando a gente está estudando a física. Sistema conservativo. Beleza? Simbora então? Sem mais delongas, eu vou exibir para vocês o meu quadro da aula de hoje. E aí a gente vai exercitar um pouquinho esse conteúdo. Opa, alguém perguntou mais alguma coisa. Galera, ativem o fone e falem comigo, porque é chato eu estar voltando aqui para o chat para ficar olhando, entendeu? Eu estou em outra janela. Então, como que volta o mesmo que saiu? Everton perguntou. Show, excelente pergunta. Olha só, quando vocês fazem perguntas que vão de encontro ao que eu estou dizendo, é aí onde o conhecimento fica, o aprendizado acontece. Então perguntem, galera. Façam perguntas boas, como essas. O que é que eu estou dizendo que chega? O Everton. Tá aí o Everton? Presta atenção. O mesmo tanto de elétrons que sai da pilha é o mesmo tanto de elétrons que chega. Eu não disse que a energia era a mesma. Eles carregam energia. Essa energia muda, dependendo do número de equipamentos que eles vão ligar. A gente vai aprender isso mais lá na frente. Isso é chamado de resistência elétrica. Quanto maior o número de resistências, mais vai gastar energia. Mas se saiu 10 elétrons com muita energia, volta 10 elétrons com baixa energia. Sai 10 elétrons com alto potencial energético, potencial elétrico. Volta 10 elétrons com baixo potencial energético, potencial elétrico. Então é isso. O número de elétrons que sai da pilha é o mesmo número de elétrons que chega da pilha. Mas a energia é diferente. Vamos lá, vou apresentar aqui o meu quadro para vocês. Quadro da aula de hoje.
Aí, pessoal, receio que não dê tempo de nós fazermos todas as questões. Eu trouxe 6 questões para vocês. Deixa eu mostrá-las aqui. Questão 1. Questão 2. Tem 2 itens, A e B. Questão 3. Para marcar. Estilo Enem. ABCDE. Questão 4. Também é para marcar. Questão 5, envolve gráfico. É aqui onde a maioria das pessoas erram. E é onde vocês devem acertar, onde a maioria erra, para ganhar esses pontinhos aí e ficar na frente. E a questão 6 também é onde gráfico. Talvez não dê tempo de eu fazer todos, mas eu vou disponibilizar o arquivo para vocês, para que vocês tentem. E aí, surgindo dúvidas, estarei online no WhatsApp durante a semana. Mas vamos lá. Começando. Eu vou ler e interpretar a questão com vocês. E aí vocês me dizem o que eu faço. Todos estão vendo o meu quadro? Show. Então vamos voltar. Questão 1, pessoal. Questão 1 fala assim: cerca de 10 elevado a 6, 1 milhão de elétrons, ou de íons, de Na+, é um cátion, chamado sódio, penetram em uma célula nervosa em um intervalo de tempo de 1 ms, milissegundos, atravessando sua membrana. Ponto. Até aí, ele está falando de quê? Existe eletricidade correndo no nosso corpo. Sabiam? Como é que o nosso cérebro faz um dedinho se mexer, por exemplo? Né? Faz o meu corpo se mover. São sinapses elétricas, comunicações elétricas através de células nervosas, que vocês devem conhecer bem, até mais do que eu, né? Neurônios, axônios, dendritos, através do dendritos eles se comunicam, enfim. Estou lembrando aqui de conhecimento de ensino médio, da minha época, há muito tempo atrás, mas é isso, ele está falando disso. Cerca de 1 milhão de íons de sódio mais cátion, né? Íons positivos, penetram em uma célula nervosa em um intervalo de tempo de 1 milissegundo, atravessando a sua membrana. Aí o comando: calcule a intensidade da corrente elétrica através da membrana. Olha o que ele quer: intensidade da corrente elétrica, sendo que o E, a carga elementar, vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, eu vou jogar a fórmula aqui. Vou relembrar vocês a fórmula que nós aprendemos na última aula, a aula anterior. E a gente começa a fazer a questão. Fórmula de corrente elétrica, galera. I é igual a intensidade da corrente elétrica é igual a uma divisão. Quem por quem? Tá dando um lag aqui no computador, um atraso. Pronto. Então eu vou pegar a quantidade de carga, Q, e dividir pelo tempo. Carga por tempo. Acabei de revisar isso com vocês. Isso é corrente elétrica. Intensidade da corrente elétrica.
Então é isso que ele quer que eu ache, que eu encontre. O I. Tenho que ter o Q e tenho que ter o ΔT. O ΔT nós temos. Quanto é que vale o tempo? Olha só. Deixa eu aproveitar aqui a fórmula. O tempo que ele me deu foi no enunciado, disse o quê? Qual foi o tempo? 1 mili. Deixa eu pegar o milho aqui. Alfabeto grego. Letras gregas. Não estou achando milho. Vou botar um M mesmo. Desculpem a demora. Milissegundos. 1 milissegundos. Esse é o tempo. Ok? Quem lembra o que é esse Mzinho? Esse mili? Ele é um prefixo que vale 10 elevado a 1 milissegundo é 1 vezes 10 elevado a menos 3. Esse mili significa menos 3 segundos, né? 1 vezes 10 a menos 3 segundos. Esse é o nosso tempo. E a carga elétrica? Quanto é que vale a nossa carga elétrica? Vamos calcular ela aqui. Vai ter que pegar aquela outra fórmula. Isso. Q é igual a N vezes o E. Então, prosseguindo. Isso vai ser igual número de carga que está passando, ele me deu no início da questão, 10 elevado a 6. Um milhão, né? 10 elevado a 6. Vezes o E, que é a carga elementar, que vale, deixa eu copiar esse formato aqui, isso no quadro daria para resolver em 2 tempos no quadro. Usando aqui o aplicativo é mais difícil, desculpem a demora. Mas esse é o cálculo. 1,6 vezes 10 a menos 19. Esse é o valor do E, da carga elementar. Pronto. Nós já sabemos quanto vale o Q e quanto vale o ΔT. Agora é só prosseguir na resolução, substituindo de volta. Então vai ficar corrente elétrica I é igual a Q sobre ΔT.
isso vai ser igual. Vamos lá. O valor do Q e o valor do ΔT. Eu só vou substituir, galera. Então vai ficar. No lugar do Q, fica esse número aqui que nós achamos. 10 elevado a 6. Vezes 1,6. Vezes 10 elevado a menos 19. Vou substituir no lugar do Q. E o ΔT, 1 vezes 10 a menos 3. Substituir no lugar do tempo. Pronto. E aí fazendo o jogo de potências, né? Número com número, potência com potência. 1,6 dividido por 1 vai dar o próprio 1,6. Deixa eu botar aqui igual. Eita, computador, para demorar. Igual. Ficar 6 vezes 10 elevado a quanto? Nesse jogo de potências vai ficar 10 elevado a 6 com 10 elevado a menos 19 vai dar 10 elevado a menos 13. Vou até botar aqui, 10 elevado a menos 13. E aí com menos 3 de baixo, 10 elevado a menos 13 dividido por 10 elevado a menos 3. Diminui os expoentes, o de baixo já é negativo, então fica mais. Né? Menos 13 mais 3 acaba ficando menos 10. 1,6 vezes 10 a menos 10. Unidade amperes. Porque a gente está falando de corrente elétrica. Coulombs por segundo. Enfim, finalizada. A questão não é difícil. Eu que demorei para fazer, para editar aqui a resposta. Vamos para a próxima. Já caminhando aí para o fim da nossa aula. Infelizmente, perdi tempo revisando, o que não deve acontecer, ok? O ideal seria a galera entrar para assistir, né? A galera entrar lá no YouTube, assistir a aula anterior e já vir para cá preparado. Mas hoje eu resolvi fazer uma revisão e aí perdi um pouquinho de tempo. Questão 2, muito parecida. E aí nossa última de hoje, só tenho 5 minutos com vocês. Porque já marquei aula com outras turmas. A questão fala assim. Deixa eu ver se tem alguém falando ali no chat. Tem 3 mensagens no chat. Não, tudo certo. Nenhuma dúvida. Questão 2 fala assim. Um fio de cobre é percorrido por uma corrente elétrica constante de intensidade 10A, 10 amperes. Opa, ele já me deu o valor do I. Sendo de 1,6 vezes 10 a menos 19 a carga elementar, o E, determine, e tem o módulo da carga elétrica que atravessa uma secção transversal do condutor durante 1 segundo. Olha só, ele quer durante 1 segundo. Primeira coisa, quanto é que vale a carga elétrica? Então, vou pegar a mesma fórmula anterior
I é igual a Q sobre ΔT. Vou até levar desse jeito aqui para outra questão, só para a gente editar. Perdendo a paciência com esse computador. Pronto. É isso aí. I é igual a Q sobre ΔT. Ele quer que eu ache o Q. Qzão significa carga elétrica. O módulo da carga elétrica que atravessa uma parte do fio durante 1 segundo. Ele me deu tempo de 1 segundo e a corrente ele me deu lá no início, 10 amperes. Então essa questão, item A, está muito light, muito tranquila. Basta prosseguir na fórmula colocando o que a gente tem. Então vai ficar I é igual a Q sobre ΔT. Aonde tem I, eu coloco 10. E aonde tem ΔT, vou colocar o tempo que ele mandou, 1 segundo. Faz meios pelos extremos. Muito fácil. Isso acaba dando 10 vezes 1, que é igual a 10 coulombs. Esse é o item A. Resolvido. E o item B? A quantidade de elétrons que atravessa a citada secção ou corte do fio durante 1 segundo. Agora ele quer saber a quantidade de elétrons que estão passando. Que letra que eu tenho que descobrir? Vou colocar o item B aqui. Quantidade de elétrons, pessoal, é o que nós chamamos de N, dessa formulazinha aqui, que é igual a N vezes E. Então eu vou pegar essa fórmula, jogar lá no item B, para editar ela. Bora, computador. Q é igual a N vezes E. O que nós sabemos quanto é? Então vale 10, acabamos de descobrir. Deixa eu passar a setinha aqui para continuar. Então vou só substituir os valores. No lugar do Q, eu vou colocar 10 coulombs, né? 10. E no lugar do E, eu vou colocar a carga elementar, o valor da carga elementar. Isso nunca muda, vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Pronto. Então, prosseguindo. Como eu quero achar o N, esse 1,6 vai passar dividindo o 10. Então vai ficar N é igual a 10 sobre
Oh, meu Deus do céu. N é igual a 10 sobre 1,6 vezes 10 a menos 19. É isso aí. Então vai dar igual. Aqui em cima só tem o 10, que é a mesma coisa que 1 vezes 10. Vou até explicitar esse 1. Um vezes 10. Aqui em cima. E a gente vai fazer número dividido por número, potência dividido por potência. Então, pegando a calculadora, 1 dividido por 1,6 vai dar 0, alguma coisa. 1 dividido por 1,6. 0,625. Então isso vai dar 0,625 potência com potência vezes 10 elevado a. A gente tem o 1 aqui em cima menos o menos 19 aqui de baixo. Diminui os expoentes, né? Então 1 menos menos 19 vai ficar 1 mais 19. Fica 10 elevado a 20, então. 0,625 vezes 10 elevado a 20. E aí, passando esse número para notação científica, a vírgula... Então vai ficar igual a 6,25 vezes 10 elevado. Aí, como a gente deslocou para a direita, diminui 1 no expoente. Vai ficar 1,25 vezes 10 elevado a 19. Essa é a quantidade de elétrons que atravessa esse fio, esse condutor. Beleza? Vou voltar para vocês para poder me despedir já. Pronto, galera, eu vou deixar esse material lá no grupo do WhatsApp da sala de vocês, no Classroom e no Aluno Online, tá? O quadro da minha aula de hoje. Tem mais 4 questões para vocês tentarem, não vale ponto, é só para treino, beleza? Importante para você exercitar. Ainda não é atividade que pontue a parcial da segunda etapa, ok? Eu ainda vou fazer aquela lista de questões do livro. Beleza? Queria agradecer aqui. Ainda continuamos com 20 pessoas. Foi aumentar, ó. Primeira vez que eu termino a aula com um número maior do que entrou. Obrigado pela participação de todos. Então treinem, né? Surgiu dúvida, me procurem. Estou às ordens. Bye bye para vocês. Tchau, tchau. Se cuidem.